eu costumo começar a marcar as palestras para de noite, que dá mais movimento, e aí, como começa sempre 6h30, eu não marco às 6, marco 6h30. Mas essa aqui foi foi solicitada por um membro da diretoria para minha divisão, né? E eles devem estar chegando, né? Deve estar engarrafado o metrô aí, etc. Algumas pessoas já me ligaram que estão vindo, né? O Hernani lá da ABS, a Ana Hafner lá da ABS também, e outras pessoas devem estar chegando aí. Bom, chegando ou não chegando, o bicho agora vai pegar. Quer dizer, eu vou começar lá. Antes eu vou dar alguns avisos de praxe, de sempre, né? Pedir para o pessoal aí, né, assinar aí fora na saída, que na verdade é na entrada, né? A folha de presença, a lista de presença, porque serve aqui para a estatística do clube e serve para contato. Palestrante, não palestrante, de qualquer maneira, eu peço para assinar a lista de presença aí na entrada. O outro aviso, agora chegou o Flávio Coutinho. Bom, tá atrasado, hein, Flávio? Vou te descontar teu ponto. Tá bom. O outro aviso é de praxe aqui no clube, é que o evento, avisar que o evento está sendo transmitido aí pela Web TV e, portanto, as perguntas têm que ser feitas no microfone com a identificação do perguntante, né? O cara pergunta, se identifica primeiro e faz a pergunta depois. De qualquer maneira, como está sendo gravado, qualquer coisa que você falar pode ser usado contra você, né? Nos tribunais. Brincadeirinha, gente. Bom, a outra coisa, anúncio que eu tenho que fazer é que hoje é terça-feira, à noite, às 18 horas, vai ter outra palestra que é sobre o viaduto que caiu lá em Belo Horizonte. O Bruno Contarini que vai fazer essa palestra, né? O calculista que trabalhou mais com o Niemeyer, ele vai fazer a palestra sobre esse viaduto que caiu em Belo Horizonte, hoje à noite, às 18 horas. E o outro aviso é que quinta-feira, de 11 às 13 horas, vai ter aqui no auditório, não nesse auditório, deve ser no auditório do 20º é para baixo, do 20º andar, uma mesa redonda sobre a dessalinização no Rio Paraíba do Sul e a crise da água. Na verdade, é um convidado que vai falar sobre dessalinização, a Rosa Formiga, professora da UERJ e diretora do INEA, que vai falar sobre a crise, né, do Rio Paraíba do Sul, e eu que vou falar sobre a crise de água do modo geral no Rio, São Paulo, no Brasil e no mundo, né? Na verdade é uma crise que se mistura com a crise política e com a crise, além da crise da água, a crise de planejamento, né? A falta de planejamento. Então, quinta-feira, a mesa redonda, que a presidência do clube marcou de 11 às 13, porque teve pedido da imprensa, Valor Econômico e outros jornais, para comparecer. Bom, então eu vou passar a palestra de hoje, que é sobre o histórico e consolidação da concessão do saneamento na AP5, aqui no município do Rio de Janeiro, né? Então convidaria logo o Edson de Barros Mendonça, diretor de saneamento da Rio Águas, para comparecer logo à mesa, para a gente não atrasar mais.
Vamos direto. E o Armando Góes de Araújo Neto, presidente da concessionária Foz Águas 5. O outro palestrante previsto, Leonardo Rigueto, né? Por enquanto não pôde comparecer, mas depois o Armando vai falar sobre isso também, né? Então eu pediria, né, para a gente começasse logo esse assunto, né? E eu já recebi, inclusive, algumas perguntas por e-mail durante a semana que vieram para a minha divisão, que é a divisão de recursos hídricos e saneamento. Algumas pessoas me mandaram e-mail e aí eu já vou, na parte de perguntas, passar as perguntas aos palestrantes. Bom, vou passar logo a palavra para o Edson, né? Meu conhecido aqui de longa data, né? E depois para o Armando, presidente da Foz 5. Tempo? Nós estamos? 10 minutos, à vontade? Boa tarde a todos. Meu nome é Edson Mendonça, eu sou diretor de saneamento da Fundação Rio Águas. Tudo bem? A gente agradece muito, a Fundação agradece o convite feito pelo Clube de Engenharia. Nós temos a felicidade mesmo de termos representantes do Clube de Engenharia no nosso Conselho Curador da Fundação, o Flávio e o Dr. Carneiro, e numa breve apresentação que fizemos lá surgiu a motivação de fazermos aqui também, e eu agradeço imensamente ao Flávio, ao Carneiro e ao Clube pela oportunidade. Também presente o presidente da concessionária, o Armando Góes, está aqui, iniciará logo depois da apresentação, ele vai fazer a parcela da atividade da concessão. Qual é a nossa proposta aqui para esses 15 minutos de apresentação? É trazer o histórico do processo dentro do setor público municipal, do Estado, no tocante do trato da relação institucional entre município e Estado e uma sequência de fatos e constituição de documentação e legislação específica para que se pudesse, ao longo do tempo, num certo prazo, promover a concessão pelo lado da Prefeitura, pelo âmbito municipal, juntamente com o Estado. Isso vai requerer que nós andemos um pouquinho até 2006, onde vai começar essa nossa memória aqui de trabalho, tá bom? Nós temos esse histórico desde a fusão do município, desde a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, em que gerou uma dificuldade de interpretação do poder concedente municipal do novo município. Isso foi depois ratificado pela lei da região metropolitana, em 96, e nunca o município exerceu parcela do poder concedente. Naquele finalzinho, no início dos anos do 2000, já estava a lei de saneamento sendo desenvolvida, elaborada, e esse contexto, principalmente da lei de saneamento, é que motivou, em 2006, o prefeito do Rio de Janeiro, em contato com os candidatos ao governo do Estado, apresentar a proposta de um convênio que trouxesse uma certa estabilidade e segurança na questão do poder concedente no nosso território. Então foi proposta. E logo estava imediatamente sendo analisado a decisão final da lei de saneamento. Então foi conjunto. Nós temos que pensar na lei de saneamento de 2007, que estava para ser aprovada pelo presidente, e o contexto de fazer uma divisão melhor dentro do território municipal. Então foi proposto, naquela época, aos candidatos ao governo do Estado, que parcela do município, a parte de esgotamento sanitário, na AP5 e favelas, áreas faveladas, ficassem o poder concedente com o município do Rio de Janeiro, o restante do território com o Estado, poder concedente, e mais toda a água em todo o território. Esse foi o núcleo da proposta do termo de obrigações e direitos. E logo no início do ano saiu a lei de saneamento, que permite também acordos entre entes federativos. Saída a lei, imediatamente foi firmado o termo de reconhecimento recíproco de direitos e obrigações entre o município e o Estado, também firmado pela SEDAI e pela Fundação Rio Águas, que também assinou esse documento.
nesse documento é que inicia todo esse processo de parte da cidade do Rio de Janeiro teria o poder concedente por 50 anos no esgotamento sanitário. Na AP5, eu já vou explicar melhor o detalhe da AP5, e áreas faveladas, município do Rio de Janeiro, poder concedente, 50 anos. E o restante da cidade, Estado, executor SEDAI, e água, SEDAI, 50 anos no território municipal. E esse acordo, então, esse termo foi firmado, e daí começou esse trabalho que nós estamos concluindo agora. Estamos em pleno desenvolvimento. Nesse período inicial, nesse termo, detalhe importante, ficou registrado que, dado ao município a possibilidade de fazer concessão à iniciativa privada. Porém, de 2007 até 2012, quem exerceu o trabalho de saneamento nessa região foi a Fundação Rio Águas. Então, a Fundação Rio Águas foi o executor, operador do sistema durante esse período. Tá bom? Então, aos 50 anos que eu falei. Em 2010, já seguindo a lei de saneamento, nós começamos todo o procedimento para a elaboração do plano de saneamento, que é uma documentação importante para processos da gestão pública municipal e também para poder possibilitar uma futura concessão. Esse trabalho foi feito, água e esgoto, foi feito em conjunto com a SEDAI, foi um trabalho árduo. O Hernandes está aqui conosco também, participou, e nós conseguimos produzir um plano de saneamento que já vai fazer 4 anos, inclusive, já está em época de revisão ano que vem. Tá bom? Então, nós estamos na sequência. Viemos em 2007, temos plano de saneamento. Em maio, a Prefeitura, utilizando a estrutura da Fundação Rio Águas e sua lei de criação, ela considerou, dentro do arcabouço da Fundação, ela ser o ente regulador de uma futura concessão e dos serviços. Dessa data para cá é que começa um trabalho intenso dentro da Prefeitura de criar, de modelar, de ter dentro de uma estrutura municipal um ente regulador de serviços públicos no setor saneamento. Então, nós hoje estamos num processo de crescimento, de estruturação, de aprendizado. Não é uma novidade dentro da estrutura municipal e nós precisamos capacitação, estrutura e tudo, independência, tudo que nos leve a exercer de forma máxima a atividade de regulação e fiscalização, evidentemente. Então, nós estamos aqui em 2011, então já temos lei de saneamento, nós temos uma estrutura de regulação e fiscalização, e foi firmado, essa parte importante, um contrato de interdependência com o Estado, para trazer a operação comercial da água na região da AP5. Uma futura concessão precisaria muito de trabalhar com a questão comercial na prestação de serviço. Esse contrato de interdependência foi firmado, município, Estado, SEDAI e Fundação Rio Águas, que permitisse que a gestão comercial integral naquela região fosse exercida pela concessionária. Então, esse contrato de interdependência é uma previsão da lei de saneamento quando há interdependência entre 2 serviços. No caso, a água, o abastecimento, sua gestão comercial e o esgotamento sanitário. Isso foi firmado, está em vigor até hoje. As reuniões são lá na Rio Águas. Do trabalho de 2010 foi publicado o plano de saneamento e agora a parte de legislação. Nós tínhamos um convênio, um termo de obrigações e direitos. Nós fomos à nossa Câmara Municipal, apresentamos a proposta de lei autorizativa para firmar convênios, de cooperação. Isso passou na nossa Câmara. O Estado fez o mesmo e ele até foi mais amplo porque ele permitiu fazer convênios com outros municípios também, né? E depois foi feito, finalmente, dada a autorização do Legislativo Estadual e Municipal, os entes federados firmaram o convênio de cooperação dentro previsto na lei de saneamento, né? Só pode haver cooperação se tiver um convênio de cooperação
que estivesse tramitando autorização no respectivo legislativo. Então, isso foi feito. Então, nós estamos vendo que desde 2007 está havendo uma construção sucessiva dos atos necessários para a futura concessão. Então, já no ano 2012, pelo lado da Prefeitura, dados os elementos disponíveis e necessários para o processo de concessão, já foi começado o processo licitatório. Esse processo passou na Câmara, teve audiência pública, no Tribunal de Contas, e ele foi efetivado em dezembro, no finalzinho do ano. E nós temos no ano 2012, no início, em janeiro, a assinatura do contrato, em maio, a assunção do serviço. Esse histórico é interessante, porque de 2007 a 2012 já foram esses 5 anos. E todo o trabalho foi desenvolvido junto com os entes, todos. Todo o processo legislatório foi feito junto com a concessionária, os estudos econômico-financeiros com a concessionária SEDAI, né? Com a concessionária SEDAI, dentro da Procuradoria do Estado, com a nossa Procuradoria. Foi um trabalho muito intenso, envolvendo os 2 entes federativos. Nós não fizemos o trabalho isoladamente, dado todo o arcabouço jurídico, institucional, que já tinha sido pré-definido, né? Então, não é uma licitação isolada, ela é totalmente feita junto, realizada junto com o Estado também, mas é uma licitação, lógico, municipal, totalmente municipal. A concessão do serviço de esgotamento sanitário, então, é o objeto do contrato, que eu não vou detalhar, no finalzinho tem um link que tem toda a documentação disponível no site da Fundação Rio Água. Tá bom? Aqui é um resumo do que nós conversamos. Nós temos a base do trabalho no Decreto 553 da própria concessionária estadual. Nós temos a Lei Federal de Saneamento, 11445, todo o trabalho legislativo de documentação necessária. Isso formou o edital está todo calcado na Lei de Saneamento, na legislação pertinente. O contrato, os anexos do contrato, que são principalmente, o mais importante dele é o conjunto de metas, né? E eu reputo também os comitês de gestão do contrato, que eu acho que foi uma inovação interessante que nós tivemos. Nós chegamos à situação da contratação, da execução.